Você já passou horas estudando até tarde da noite, apenas para acordar na manhã seguinte e perceber que quase tudo desapareceu? Você lê o mesmo parágrafo repetidamente, sublinha, talvez até faça anotações, e ainda assim seu cérebro parece vazio. Agora vem a parte estranha. Estudantes japoneses conseguem memorizar mais de 2.000 caracteres kanji, muitas vezes para a vida toda, e alguns deles nem sequer estudam mais tempo do que você. Fica ainda mais estranho, porque às vezes você dorme 8 horas e ainda se sente exausto, enquanto em outros dias dorme apenas 5 horas e acorda alerta, focado e cheio de energia. E se o problema não for a sua inteligência, mas o seu ritmo? A maioria das pessoas acredita que esquecer significa que não estudou o suficiente. Que se você apenas passar mais horas, reler mais páginas ou beber mais café, sua memória finalmente vai funcionar. Mas a neurociência conta uma história diferente. Seu cérebro não foi projetado para lembrar informações simplesmente porque você passou tempo com elas. Ele lembra com base em timing, contraste e recuperação. Quando esses elementos estão ausentes, o cérebro apaga silenciosamente aquilo que considera não essencial, mesmo que você tenha sofrido para aprender. O mesmo acontece com o sono. Dormir mais tempo não significa automaticamente dormir melhor. Se você acorda no momento errado do ciclo do sono, seu cérebro se sente como se tivesse sido puxado para fora de águas profundas. É por isso que 8 horas podem parecer piores do que 5. Estudantes japoneses não necessariamente estudam mais pesado. Eles sincronizam seus hábitos com a forma como o cérebro funciona naturalmente. De manhã, muitos saem ao ar livre, entram em contato com a luz natural e se movimentam suavemente por apenas 10 minutos. Pesquisas mostram que só isso pode aumentar a capacidade de lembrança em cerca de 20%. Antes de aprender algo novo, eles relembram brevemente o que estudaram no dia anterior. Eles evitam comer até ficarem completamente cheios, parando em cerca de 80% para manter a energia estável. E dormem seguindo ritmos, não horários rígidos. O segredo não é disciplina, é alinhamento. Pense em como o seu dia normalmente começa. Você acorda, pega o celular, rola a tela por alguns minutos, talvez tome o café da manhã às pressas e então força imediatamente o cérebro a se concentrar. Já na primeira hora do dia, seu sistema nervoso está sobreestimulado e desalinhado. Agora compare isso com o ritmo matinal típico que muitos estudantes japoneses seguem. Em vez de mergulhar direto em informações, eles saem para fora. A luz natural da manhã atinge os olhos e sinaliza ao cérebro para reduzir a melatonina e liberar cortisol, o hormônio que diz ao seu corpo que é hora de ficar alerta. Isso não é motivação, é biologia. Eles costumam acrescentar algo simples: uma caminhada de 10 minutos, alongamento leve ou ir de bicicleta para a escola. Estudos mostram que até mesmo movimentos curtos e de baixa intensidade podem melhorar a recordação da memória em até 20%. Não porque você fica mais inteligente, mas porque prepara o cérebro para receber informações. Antes de estudar algo novo, eles relembram brevemente o que aprenderam no dia anterior. Não reler, relembrar. Esse pequeno ato diz ao cérebro: esta informação é importante. Ele fortalece as conexões neurais antes de adicionar novas. Você pode ver essa mentalidade até em pequenos rituais. Preparar um chá, abrir uma janela, organizar a mesa. Isso não são truques de produtividade. São sinais de transição, ajudando o cérebro a passar do descanso para o foco. Quando o ritmo da manhã está certo, aprender deixa de parecer pesado. Seu cérebro já está acordado, você não precisa mais arrastá-lo para frente. A maioria das pessoas estuda consumindo informação. Elas relêem anotações, sublinham frases, assistem à mesma explicação repetidas vezes, esperando que algo finalmente fixe. Parece produtivo, mas é passivo. E o aprendizado passivo cria memórias frágeis. A cultura de estudo japonesa se baseia silenciosamente em um princípio diferente: recordação ativa. Em vez de perguntar, eu entendo isso, eles perguntam, eu consigo trazer isso de volta da memória? Isso é conhecido como o efeito de teste. Toda vez que você tenta recordar uma informação, mesmo quando falha, seu cérebro fortalece a memória. Esquecer não é o inimigo, é o sinal de treino. Eles combinam isso com repetição espaçada. Não decorar tudo de uma vez, mas revisitar a informação no dia 1, dia 2, dia 4 e dia 7. Cada intervalo força o cérebro a trabalhar um pouco mais, tornando a memória mais durável. Outra ideia fundamental é o Kaizen, melhorar apenas 1% a cada dia. Em vez de tentar dominar tudo, eles se concentram em um progresso pequeno e consistente. Um kanji, um conceito, uma pergunta respondida a partir da memória. Muitos também seguem um ritmo simples, como 40 minutos de foco e 10 minutos de descanso. Durante as pausas, eles se afastam completamente, sem rolagem de tela, sem estímulos. Isso protege a atenção e evita a fadiga mental. Existe ainda uma regra que mantém tudo vivo: nunca falhar 2 vezes. Faltar a uma sessão de estudo é humano. Faltar a 2 começa um novo hábito. Aprender se torna mais leve, não mais pesado. Porque o objetivo não é esforço, é retenção. O sono não é apenas descanso. É o momento em que o seu cérebro decide o que manter e o que apagar. Durante a noite, o cérebro passa por ciclos de sono leve, sono profundo e sono REM, aproximadamente a cada 90 minutos. A consolidação da memória acontece especialmente durante o sono profundo e o REM, quando as informações do dia são transferidas para o armazenamento de longo prazo. Aqui está o paradoxo.
Se você acorda no meio de um ciclo, seu cérebro se sente pesado, lento e confuso. É por isso que dormir 8 horas pode parecer pior do que dormir 5. Se essas 5 horas terminarem no momento certo, muitos estudantes japoneses não se fixam em um número rígido de horas. Eles procuram acordar no final de um ciclo de sono, alinhando o descanso com a biologia do cérebro, e não com o relógio. Outro princípio cultural importante aqui é o hara-hachi-bu, comer até ficar cerca de 80% satisfeito. Refeições pesadas à noite puxam o sangue para a digestão e prejudicam a qualidade do sono. Jantares mais leves levam a um descanso mais profundo e a manhãs mais claras. Antes de dormir, alguns passam de 5 a 10 minutos relembrando suavemente o que aprenderam naquele dia, sem forçar, apenas revisando mentalmente as ideias-chave. Isso dá ao cérebro um sinal claro sobre o que deve ser armazenado durante a noite. Eles também reduzem a luz e os estímulos à noite. Nada de rolagem infinita, nada de telas agressivas. A escuridão se torna um sinal de recuperação. Quando o sono está alinhado, aprender parece sem esforço no dia seguinte. Seu cérebro já fez o trabalho pesado, enquanto você descansava. Em algum momento, as técnicas deixam de funcionar se a sua identidade continuar a mesma. Se você continua dizendo a si mesmo, estou tentando estudar, o seu cérebro trata o aprendizado como algo temporário e cansativo. Identidades baseadas em esforço dependem de motivação, e a motivação desaparece. A cultura japonesa de aprendizagem muda silenciosamente esse enquadramento. A pergunta não é, o quanto estou me esforçando, mas quem estou me tornando através da repetição? Quando você se vê como alguém que aprende rápido, seu comportamento muda automaticamente. Você revisa porque é isso que você faz. Você para mais cedo porque confia no processo. Você não entra em pânico quando esquece. Você espera que isso aconteça. Um hábito poderoso é ensinar o que você aprende, explicar um conceito a um amigo, escrever um pequeno texto ou resumir em voz alta força a clareza. Se você consegue ensinar, o cérebro marca aquilo como essencial. Igualmente importante é o silêncio. Entre as sessões de estudo, muitos estudantes japoneses permitem curtos períodos de vazio mental. Caminhar, sentar, não fazer nada. É nesse momento que o cérebro reorganiza a informação. Pense no aprendizado como uma árvore. O crescimento acima do solo é visível, mas a força vem das raízes que crescem silenciosamente no escuro. Estímulo constante impede que essas raízes se formem. Você não melhora forçando mais. Você melhora deixando o sistema funcionar. De novo e de novo. Vamos juntar tudo. Os estudantes japoneses não lembram mais porque são mais talentosos. Eles lembram mais porque alinham o aprendizado com a forma como o cérebro realmente funciona. Eles começam o dia com luz, movimento e recordação. Eles estudam puxando a informação da memória, não relendo. Eles melhoram 1% a cada dia, usando ritmo em vez de pressão. Eles comem de forma leve, dormem em ciclos e protegem a recuperação. E mudam a identidade, de tentar aprender para ser alguém que aprende. Você não precisa mudar tudo. Amanhã, experimente apenas uma coisa. Faça uma caminhada de 10 minutos antes de estudar e, em seguida, relembre o que você aprendeu ontem antes de abrir qualquer coisa nova. Pequenos hábitos, ritmo certo. É assim que aprender fica mais fácil e a memória dura mais. Antes de sair deste vídeo, faça uma pausa por um momento. E se a razão pela qual você tem dificuldade não for a falta de disciplina, mas forçar o seu cérebro a trabalhar contra a própria natureza? E se aprender nunca deveria parecer pesado, apressado ou exaustivo? A abordagem japonesa nos lembra de algo simples: o cérebro prospera com ritmo, não com pressão. Você não precisa de sessões de estudo mais longas, você não precisa de rotinas extremas, você precisa de pequenas ações repetíveis que respeitem a forma como a memória, a energia e o sono realmente funcionam. Pergunte a si mesmo hoje à noite: qual ritmo estou seguindo, o do meu cérebro ou o da sociedade? Se este vídeo mudou a forma como você vê o aprendizado, compartilhe com alguém que se sente travado. E lembre-se, o verdadeiro progresso quase sempre começa em silêncio.